Vamos lá, galera, para mais uma aula de revisão do Enem 2021 em nosso canal BioRocha. Hoje vamos ver o que é mais importante na parte de ecologia. Galera, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal BioRocha. Ative também o sininho das notificações. Deixe o gostei e ainda, comente nossos vídeos, deixem sugestões de aulas que você quer que a gente grave, ok? Me siga também lá no Instagram, André BioRocha. Aqui, galera, vamos começar aqui, pela chamada cadeia alimentar. Você sabe que a cadeia alimentar é uma sequência linear de seres vivos, onde um serve de alimento para o outro. Aqui, o primeiro elo da cadeia, o chamado produtor, ele vai ser um indivíduo autótrofo, ou seja, ele realiza fotossíntese, ele produz seu próprio alimento. Ele vai ser o primeiro nível trófico da cadeia. Aí você vai ter o consumidor primário, que vai ser aquele que se alimenta diretamente do produtor. É um indivíduo herbívoro. Detalhe, o primário será o segundo nível trófico da cadeia alimentar. Aí você vai ter, o consumidor secundário, que é aquele que agora se alimenta do consumidor primário, ok? O consumidor terciário, que é aquele que vai se alimentar do consumidor secundário. E temos os decompositores, fungos, bactérias, que realizam a decomposição da matéria morta. O que é importante aqui em relação à cadeia alimentar? A gente saber o fluxo de energia, o fluxo de matéria. Quanto à energia, ela sempre será unidirecional. Ela vai iniciar no produtor e vai passar pelos consumidores. Detalhe, galera, esse fluxo energético, ele será decrescente. Ele vai diminuir ao passar pelos níveis tróficos. Então a energia vai ser maior no produtor. Ao passar para o consumidor primário, a energia diminui. Ao passar para o secundário, diminui. E vai diminuindo ao passar pelos níveis tróficos. Ela será, aqui, decrescente. Tudo bem? Já o fluxo de matéria, assim como a energia, também será decrescente. A matéria, a biomassa, ela também vai diminuindo ao passar pelos níveis tróficos. Só que a matéria, ela será reciclada, ela será renovada, por isso ela também será o quê? Cíclica. Tudo bem? Aqui, galera, aqui você tem, um exemplo, de tudo aquilo que eu falei com relação ao fluxo. Então, repare que a energia, ao passar pelos níveis tróficos, ela vai diminuindo. A energia vai ser maior aqui no produtor. Por exemplo, esse coelho, ao ingerir esse capim, ele vai ingerir uma parte da energia que vai ser usada em seus processos metabólicos. A outra parte é perdida na forma de calor. Por isso, a energia vai diminuir. Quando o gavião se alimentar do coelho, ele absorve uma parte da energia que vai ser usada em seus processos metabólicos. A outra parte é perdida na forma de calor. Então, a energia vai diminuindo. Tudo bem? Magnificação trófica, gente, uma coisa que é muito importante com relação aos poluentes. Os poluentes, como não são metabolizados, eles vão se acumulando. Haverá um acúmulo progressivo dessas substâncias ao passar pelo nível trófico. Então, ao contrário da energia, os poluentes eles vão se acumulando ao passar pelos níveis tróficos. Então, vai aumentar. É o contrário da energia, que diminui. Aqui os poluentes vão sempre aumentar, devido a essa magnificação trófica, devido a essa bioacumulação dos poluentes. Vamos lá, gente. Aqui um exemplo de bioacumulação, onde você vai ter o poluente, o DDT. Esse DDT, repare que ele vai iniciar aqui no fitoplâncton.
Ao passar pelo zooplâncton, a sua quantidade, ó, já aumentou, porque ela sofreu uma bioacumulação. Esse indivíduo não conseguiu metabolizar esse poluente, de modo que a concentração do mesmo aumentou. O que acontece também nos peixes pequenos, ó, a quantidade do poluente também aumentou. E assim por diante. Então, ao passar pelos níveis tróficos, a quantidade do poluente sempre aumenta, devido à bioacumulação desse poluente. Ok? Aqui, galera, aqui você tem as chamadas relações ecológicas. Cai bastante na prova do Enem. As relações ecológicas, elas podem ser harmônicas, quando não ocorre o quê? Prejuízo a ninguém, a nenhum dos associados. Assim como ela pode ser desarmônica, quando pelo menos um dos associados se prejudica com a relação. Mas as relações podem ser também intraespecíficas, quando ocorrerão com indivíduos da mesma espécie. Ou podem ser interespecíficas, quando ocorrerem com indivíduos de espécies o quê? Diferentes. Observa lá, relações de mesma espécie e harmônica tem duas, a chamada colônia e a sociedade. No caso da colônia, o que ele vai enfatizar na questão é a união física entre os associados. Por exemplo, na caravela, dos streptococcus, que é uma colônia de bactérias, então uma união física entre os associados. Colônia. Já na sociedade, o que ele vai enfatizar? A divisão de tarefas, a divisão de trabalho. Então, relações aqui, ó, de mesma espécie e harmônicas, você tem duas, colônia e qual é a outra? Sociedade. Ok? Já aqui, ó, relações intraespecíficas desarmônicas, você também tem duas. Você tem a competição e você tem o canibalismo. Com relação à competição, aqui vai ser a luta por algo que não é suficiente a todos, como a espécie do abrigo, da água, do alimento e do sexo. Já o canibalismo, ele vai se caracterizar quando um dos associados, ele ataca, ele mata, ele devora, ele come o outro, aqui ó, da mesma espécie. Fechou? Aqui agora, relações ecológicas interespecíficas, ou seja, de espécies o quê? Diferentes. Aqui, as harmônicas, você vai ter o inquilinismo, o comensalismo, o mutualismo e a chamada protocooperação. Com relação ao inquilinismo, é quando o indivíduo ele vive dentro ou sobre o outro, sem causar danos, sem causar prejuízos a esse outro, como é o caso da relação pepino do mar e o fierasfe, que fica intocado no interior do pepino para fugir de predadores, sem causar danos a esse indivíduo. Como é o caso também da relação entre orquídeas que vivem sobre galho de árvores. É um tipo especial de inquilinismo, o que a gente chama de epifitismo. Detalhe, galera, no inquilinismo, um dos associados, ele se beneficia, no caso fierasfe, as orquídeas, e o outro não se beneficia, mas também não se prejudica. Então a gente costuma dizer que a relação inquilinismo ela é mais zero. Um se beneficia e o outro é neutro. Comensalismo é quando o indivíduo ele come os restos do outro. É aquela relação muito conhecida por nós, o tubarão e a rêmora, o peixe-piloto, que acaba comendo os restos do tubarão. No comensalismo, a relação também é mais zero, pois apenas um se beneficia, o outro também é o quê? Neutro. Agora, muito cuidado com a relação mutualismo e protocooperação. Em ambas relações, haverá benefício mútuo, benefício para os dois associados.
A diferença é que no mutualismo, a coexistência entre os dois ela é obrigatória. Já na protocooperação, não. Por exemplo, a relação entre líquens, que é uma relação entre algas e fungos. Os fungos vão penetrar no solo de modo a retirar água e sais minerais e vão dar para as algas. As algas, então, realizam a fotossíntese, produzem alimento. Uma parte desse alimento as algas oferecem para quem? Para os fungos. De modo que aqui um ajuda o outro e os dois vão sair beneficiados com a relação. Mas será que eu posso tirar um ou outro? Vamos ver. Se eu retirar o fungo, não tem como as algas retirarem do solo água e sais minerais. Se eu tirar as algas, não tem agora como um fungo produzir o seu próprio alimento. Então, nesse caso, um depende do outro. Coexistência obrigatória. Isso é um caso de mutualismo. Na protocooperação isso não acontece. É aquela relação, por exemplo, entre o crocodilo africano e a ave palheto. Eles se beneficiam com a relação, mas um pode viver isolado do outro. Ok? Já a relação aqui, ó, interespecífica, espécie diferente, agora desarmônica. Ocorre prejuízo. Você vai ter a antibiose, também chamada de amensalismo, a competição, o predatismo e o parasitismo. Vamos lá. Na antibiose ou amensalismo, um dos associados ele vai produzir substâncias tóxicas que acabam inibindo o desenvolvimento de um outro indivíduo, até mesmo matando esse outro indivíduo. É aquela relação onde o fungo Penicillium ele produz substâncias tóxicas e mata bactérias. Aqui, ó, competição. Repare que a gente mencionou competição aqui também, ó, com a mesma espécie. Na competição de espécies diferentes, a luta também é por algo que não é suficiente a todos. Mas aqui só entra o abrigo, o alimento e a água. Ok? No predatismo, um indivíduo que é chamado predador, ele ataca, mata e come o outro, que é a presa. Só que agora, ó, come indivíduo de espécies o quê? Diferente. E, finalmente, o parasitismo, onde um dos associados ele vive às custas do outro. Tudo bem? Aqui, galera, aqui é a chamada eutrofização. A questão também dos impactos biológicos cai bastante na prova do Enem. Aqui é o seguinte, ó, é aquela situação onde uma área que é muito urbanizada acaba jogando dejetos de esgoto na água, aumentando muito a concentração principalmente do nitrogênio e do fósforo. Isso serve de alimento aqui, ó, para algumas algas que vão se multiplicar de forma exagerada, de modo que elas vão consumir todo o oxigênio dessa água. Isso acaba matando animais aquáticos, como é o caso de quem? Dos peixes, além de contaminar a própria água. Isso você chama como? Eutrofização. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui a chamada inversão térmica, que acontece com mais intensidade, principalmente durante o inverno. O que vai acontecer? Durante o inverno, você vai ter aqui, ó, uma camada de ar frio que acaba impedindo a dissipação dos poluentes que acabam ficando próximo da superfície. Com isso, aumentando doenças respiratórias, como é o caso da bronquite, da asma, da rinite. Isso você chama como? Inversão térmica. Aqui, ó, a chuva ácida. Ela acontece principalmente em locais onde você tem uma alta concentração de quê? De indústrias que acabam liberando gases para a atmosfera, principalmente aqueles que vão carregar, ó, nitrogênio e enxofre. Esses poluentes, em contato com as gotículas de água nas nuvens, acabam produzindo dois tipos de ácidos, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, que acaba precipitando
na forma de chuva. Onde? No ambiente. O que você chama de chuvas ácidas. Que, além de destruir algumas florestas, contaminando também a água, pode destruir monumentos. Em relação aos seres vivos, pode provocar também algumas doenças na pele, respiratórias, como também agravar o chamado mal de Parkinson e de Alzheimer. Ok? Efeito estufa. Aqui é o seguinte, galera. Aqui também é um aumento na concentração de poluentes, né? Que impede a dissipação dos chamados raios solares, principalmente os ultravioletas, né? Aqui, que vão bater nesses poluentes, retornando para a superfície da Terra. Com isso, agravando o aumento na temperatura, né? Provocando o aquecimento global. Consequentemente, o derretimento das calotas polares. Consequentemente, aumento do nível do mar e inundação de cidades litorâneas. Desertificação de outras. Aumento na proliferação de doenças. Tudo bem? Isso tudo pode ser explorado em uma prova tanto de biologia quanto uma prova de química e também uma prova de geografia. Aí, galera, espero que você tenha gostado das nossas revisões. Acompanhe também nossos vídeos para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no Enem. Ok? Uma boa prova. Fique com Deus. Tchau, tchau.